E aí, investidores, hoje a gente vai falar do VGHF11, ele soltou o relatório gerencial, vem comigo aqui para a tela do computador. Pessoal, VGHF11, a gente daqui a pouco vai falar do relatório gerencial, vai calcular também o preço justo dele no final. Mas antes, eu quero pedir o seu apoio para você curtir, se inscrever, ativar as notificações, comentar, compartilhar, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Pessoal, o VGHF11 ele é um fundo de hedge. A gente já fez vídeos sobre fundos de hedge, fez vídeo sobre o MCHF11, que também é um fundo imobiliário de hedge, tá? Vou deixar aqui no card, recomendo que você assista. Fundos de hedge, só para explicar rapidamente para vocês, para recapitular, são fundos que têm uma liberdade maior nos seus investimentos. Também são chamados de fundos multimercado. Eles podem, por exemplo, investir se eles quiserem, né? Claro que isso tem que estar na política de investimento do fundo, mas se tiver, o fundo pode investir 100% aí do patrimônio em ações ou em cotas de fundos imobiliários. Então, eles possuem aí uma liberdade maior para aproveitar o que tem de melhor no mercado naquele momento. Claro que isso traz um risco maior para o fundo, mas também pode trazer uma rentabilidade bem melhor para o fundo imobiliário também. Bom, isso a gente vai entender também em mais detalhes daqui a pouco no relatório gerencial, eu vou comentando para vocês. O fundo, pessoal, ele é base 10, está R$ 9,92 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem uma liquidez diária muito interessante. Pagou aí um yield de 1,21% no último mês, né, um rendimento aí de 12 centavos. Tem um patrimônio líquido que vem crescendo, aí 674 milhões, mas o fundo, pessoal, ele é relativamente novo, tá em março de 2021 que ele começou. Então, assim, o patrimônio do fundo está crescendo razoavelmente bem. E o PVP dele está um pouco acima, né? Isso indica que o fundo pode estar caro, mas também indica que o fundo imobiliário ele é um fundo bom, é um fundo interessante que tem chamado a atenção dos cotistas e por isso que o mercado eleva o preço da cota. É por isso que você tem que ficar de olho em vários indicadores, não só no preço sobre o valor patrimonial. Beleza? Bom, vamos direto para o relatório gerencial e na medida que for necessário eu vou explicando para vocês outras coisas aí que estão em outros sites. Aqui, pessoal, no relatório do mês de julho, nós temos o comentário do gestor, que, como eu já disse, é muito importante você ler para a gente poder entender, né, o que está acontecendo, o que está se passando com o fundo. O fundo encerrou o mês de julho de 2022 com 94,3% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. Isso aqui é muito interessante, né? O fundo aí está bem alocado. Distribuído em distribuídos em 81 diferentes ativos. Muito bom, bem diversificado. Num total investido de 636 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. Ok. A distribuição de rendimentos do fundo foi de 12 centavos por cota, beleza, sem nenhuma novidade. O retorno total apresentado pelo fundo lucro contábil no mês de julho foi de 1,61%, o que equivale a uma rentabilidade de 21,1% ao ano. Beleza, isso aqui nada demais, tá, pessoal? Aqui a gente tem que ler, mas tem que ler também de uma forma eficiente, né? Se for coisa assim que não vale a pena ficar enrolando aqui no vídeo, não vamos ficar enrolando. Ao longo do mês de julho, a gestão aproveitou as condições de mercado para vender algumas posições de ativos com lucro. Olha só essa parte. Aproveitou as condições de mercado. É o que eu falo para vocês. Fundos de hedge têm esse benefício. O fundo consegue identificar as melhores oportunidades aí do mercado, seja de compra ou seja de venda, e consegue aproveitar, tá certo? Então isso é muito interessante. Então ele vendeu aí algumas posições com lucro, além de se antecipar ao movimento de quedas de alguns fundos imobiliários de CRIs que ocorreram no final do mês de julho / início do mês de agosto. Então o fundo então aproveitou essas oportunidades que tiveram no mercado. Houve desinvestimentos líquidos entre compras e vendas, né, de 24,1 milhões em ativos que compõem a carteira renda. O fundo tem a carteira renda e tem a carteira valor, que a gente vai entender melhor daqui a pouco, e 21,3 milhões de ativos da carteira valor. Dentro da carteira renda, foram vendidas posições líquidas de 20,8 milhões de cotas de fundos imobiliários, sendo todos os fundos de CRIs majoritariamente indexados aos índices de inflação, como o IPCA, por exemplo. Então, olha só, pessoal, que interessante, né? O fundo, ele usou a estratégia, né? Usou a expertise aí do fundo, da gestão, da administração do fundo, para poder identificar
que os fundos imobiliários indexados à inflação provavelmente vão começar a sofrer, porque o IPCA está com uma tendência de queda. Se ele está com uma tendência de queda, nós já vimos aí que vamos ter deflação nos próximos meses, então provavelmente esses fundos vão sofrer. Só que o fundo aproveitou para aumentar a posição, um pequeno aumento, né, mas foi um aumento de posição em fundos que são indexados, são de CRIs, mas são indexados ao CDI, basicamente a taxa Selic. O que é o bacana? O que o fundo está identificando? Que o IPCA vai cair, mas a Selic, ela vai subir um pouquinho, eu acredito, né? Eu acredito nisso, o Copom já indicou isso também. Vai subir um pouquinho na próxima reunião e deve ficar em patamares um pouco mais altos até ela começar a cair. Então, o IPCA, ele cai primeiro que a Selic, né? Ele cai depois a Selic que acompanha o IPCA. Então é isso que é interessante, o fundo identificou isso, identificou que os fundos indexados aí ao IPCA ou aos índices de inflação vão sofrer, e ele, para aproveitar um pouquinho essa alta que ainda está tendo, ele procurou fundos de CRIs que são indexados à taxa Selic. Bem interessante, só para explicar para vocês, pessoal, essa parte, né? Bom, dentro da carteira Valor, houve vendas líquidas de 13,1 milhões em ações e 1,5 em cotas de fundos imobiliários. Então, na carteira Renda, ele tem cotas de fundos e também na carteira Valor, ele também tem cotas de fundos, tá? Aproveitando as condições favoráveis do mercado. Ao mesmo tempo, foi vendida a posição de SPIBF 348, que fará parte de um fundo imobiliário de desenvolvimento, cujo fundo será investidor. Com esses movimentos, a carteira de cotas de FIIs passou a representar de forma consolidada, ou seja, renda mais valor, somando as duas, 22,8% do patrimônio do fundo. Então, o fundo tem 22,8% do patrimônio em cotas de fundos imobiliários, ante 26,1%, ou seja, o fundo reduziu participação em fundos imobiliários em relação ao mês anterior. Ao mesmo tempo, a carteira de ações diminui também sua participação de 7,4% do patrimônio líquido do fundo em junho para 5,8% no mês de julho. Então, o fundo também diminuiu aí em ações. Por último, é importante destacarmos o contínuo aumento do número de cotistas. Chegou aí a 123 mil cotistas no final de julho, um aumento de 24,2% em relação a junho. Então, assim, bem interessante, é um aumento bem expressivo e que, né, mostra que o fundo está crescendo não só em quantidade de cotistas, mas também em relação a patrimônio. O fundo bem interessante para você estudar. Só chamar a atenção, pessoal, antes da gente continuar aqui, em relação ao objetivo do fundo. Olha só, o fundo tem como objetivo investimentos em ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participação em SPI imobiliária, cotas de FIP imobiliário, cota de FIA imobiliário, CEPAC, cota de FII, CRI, cota de FIDIC imobiliário, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, letra imobiliária garantida e outros títulos em conformidade com os critérios de exigibilidade definidos na política de investimento. Ou seja, o fundo tem uma liberdade muito grande para poder investir praticamente no que ele quiser. Claro, né, que tudo aí depende da política de investimento do fundo, mas é o que eu falo para vocês. Fundos de hedge, pessoal, olha só, fundo de hedge tem esse benefício, tá certo? Ele consegue ter uma liberdade maior nos seus investimentos. Em relação à taxa, pessoal, taxa de administração e gestão, 0,9% ao ano do patrimônio do fundo, eu acho ok, né? Taxa de performance, 20% do que exceder o IPCA mais a média do yield anual do IMA B5. Então, assim, é um fundo imobiliário que cobra taxas justas, né? Eu diria assim, em vista do que ele entrega de resultado. Falando aqui da carteira de ativos do fundo, então nós podemos ver aqui inicialmente os CRIs, e uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, que eu sempre bato na tecla, tá? Eu acho que é importante, principalmente você que está começando, é observar o percentual de participação daquele CRI em relação ao patrimônio líquido. Por exemplo, esse CRI aqui, o primeiro, Tecnisa, ele representa aí 6,67% do patrimônio do fundo. Só ele representa isso. Ou seja, se o fundo, por exemplo, se esse CRI, por exemplo, vier a dar problema para o fundo imobiliário, o fundo vai ter 6,67% do patrimônio em problema. Entende o que eu quero dizer? Então, sempre que possível, é interessante o fundo ter bastante CRIs
e ter CRIs que representem um percentual pequeno do patrimônio do fundo. Não é, isso aqui não é um problema, tá? Não importa que eles representem 6,67%. Mas é um ponto que eu chamo a atenção de você, porque se o fundo tiver um problema nesse, por exemplo, ele vai ter um problema, às vezes, que vai representar assim, uma perda para os cotistas. Então, só para chamar a atenção de vocês. Mas, via de regra, pessoal, são CRIs bem interessantes, indexados aí tanto pelo CDI quanto pelo IPCA. E olha só, aqui esses primeiros que nós estamos vendo é da carteira de renda, tá? Da estratégia da carteira de renda. E a duração média deles aí é 4,1 e representa 58,23%. Então, pouco mais da metade do patrimônio líquido do fundo está alocado em CRIs. FDICs tem um pequeno percentual aí de 5,45%, né? Isso aqui também é interessante, apresenta uma rentabilidade legal. Fundos imobiliários, né? Da carteira que ele tem. Tem vários nomes conhecidos aqui, tá, pessoal? Canip, Vegir, tô falando aqui os que eu conheço mais, né? Tem mais familiaridade. BTLG11, RBRY11, CPTS, Vegip, Bari. Então, assim, são vários fundos, olha só, BTCR11, vários fundos que são conhecidos e que o fundo tem aí na sua carteira. E aqui tem os segmentos. A maioria deles, né, claro, é do segmento aí de recebíveis e tem outros também segmentos. Mas, como a gente já viu, né, esses fundos imobiliários representam 22,8% do patrimônio líquido do fundo. Bem interessante, né, ver que o fundo aí tem uma parcela em cotas de fundos imobiliários, mostra que o fundo está identificando algumas oportunidades nesse segmento e também pode significar uma oportunidade para a gente continuar investindo em fundos. Tem ações também, BRML3, Alço 3, BRPR3, Multiplan e algumas outras também. Então, as ações, pessoal, assim como a gente pode ver aqui, os FDICs, eles representam um percentual menor, né? As ações, no caso, 5,81%. Tem também os SPEs, né, que representam em 2%, mas são estratégias interessantes que o fundo aproveita quando ele julga que está barato. Então é isso, aqui essa parte aqui, um caixa líquido de 38 milhões, beleza. Agora vamos olhar para a distribuição de resultados. O fundo, pessoal, ele paga aí, geralmente, bem no começo do mês, né? Aqui a gente pode ver que o pagamento ocorreu no dia 5 e provavelmente hoje é dia 30 de agosto. Ele está para anunciar aí, está para acontecer a data com dele. Então ele está para anunciar o seu rendimento por cota, que eu acredito que vai se manter nessa faixa, tá, pessoal? De 12 centavos, talvez um pouquinho menos, 11, talvez um pouquinho mais, mas eu acredito que vai ser sim nessa faixa de 12 centavos. Vamos esperar para ver, né? Ninguém sabe, isso não dá para prever, mas é isso. Olha só, aqui as receitas, a gente vai comentar um pouquinho de algumas receitas específicas. Maio, junho e julho. Olha só, aqui, pessoal, tem a distribuição por cota, que ela veio caindo, tá? Maio foi 14, junho 13, nesse mês de julho 12 centavos. Aqui a gente consegue ver isso de uma forma melhor, mais detalhada. Olha só, teve aí um rendimento de 18 centavos, né, em dezembro. Isso fez com que o fundo chamasse bastante a atenção dos cotistas, né? Ele vem numa crescente aí de proventos e depois começou a cair. Isso é normal, tá? Fundos aí de hedge muitas vezes têm investimentos que demoram um tempo para se maturar, então isso é normal, faz parte. Mas eu acredito que o fundo vai se manter nessa média aí, 12, 13, 11, por aí, nessa faixa de proventos, tá? E uma coisa, pessoal, que aconteceu, olha só, em relação às receitas de CRIs, o fundo ele teve uma queda na receita, né? Então aqui, ó, 8 milhões, em junho 6,5, agora em julho 5,5. A gente não sabe como vai ficar essa receita. Mas o bom é que existem outras receitas aqui, ó, de FDICs, de fundos imobiliários, de ações também, quando o fundo negocia, né, e vende aí com lucro. Então, isso eleva a distribuição do fundo, né? A gente pode ver aqui que o resultado dele, passível de distribuição no mês de maio, foi de 9 milhões. Aqui já cai um pouco, aqui aumentou um pouquinho. Isso mostra, né, que o fundo ele tem uma constância aí de resultado, mas que muitas vezes a gente acaba sendo surpreendido por alguma receita que a gente não estava esperando. Então, isso também surpreende na distribuição por cota, beleza? Em relação a essa parte aqui, é isso, né, que a gente já comentou. Agora, a alocação por ativos-alvo, né, em relação ao percentual do patrimônio do fundo, 58,2 representado aí por CRIs, 5,5 por FDICs, 22,8 por cotas de fundos imobiliários,
5,8% por ações, 2% SPEs e 5,7% em caixa. O fundo ainda tem um percentual relevante aí em caixa, que com certeza ele vai continuar alocando, né? Sempre que possível ele vai fazer essa alocação aí do caixa. E aqui a alocação por estratégia, pessoal, ó, 83,4% é de renda, tá? Então assim, é um fundo que muita gente acha muito arriscado. Eu entendo o risco dele, mas eu acho que não é tanto assim, igual muita gente acha. Claro que ele é mais que alguns, mas eu acho que vendo esse gráfico aqui de alocação por estratégia, eu entendo que é um fundo que vale a pena assim você estudar, tá? E 16,6% em valor. Aqui, pessoal, na alocação por estratégia, a gente consegue ver nesse gráfico de uma forma melhor, né? De uma forma mais detalhada, que fica mais fácil até de explicar para vocês. Então, 85 praticamente aqui corresponde à renda. Em relação à renda, nós temos aí 61,7% de CRIs, que corresponde a CRIs, 18,5% cotas de fundos imobiliários e 4,6% FDICs. Agora, na questão do valor, na carteira de valor, nós temos aí então ações, fundos imobiliários, né, alguns fundos imobiliários, FDICs também e também SPEs. Então, o fundo tem essa diferenciação. Evolução do patrimônio líquido, distribuição dos rendimentos. Fundo via de regra, vamos olhar aqui nesse gráfico, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. O valor patrimonial da cota, ela vem caindo um pouquinho. Então, olha só, caiu, subiu, mas a tendência está de queda. Isso indica, né, que o fundo ele está procurando aí o seu valor justo para, vamos dizer assim, né, o seu valor justo para o valor patrimonial da cota, mas que é um fundo que provavelmente vai se estabilizar nessa faixa aí dos 9 alguma coisa, 9,30 talvez, um pouco mais, um pouco menos, mas é isso. Então, é só para mostrar para vocês essa questão aí da evolução e da distribuição dos rendimentos, que eu acredito que vai continuar nessa faixa aí que eu falei para vocês. Movimentações, então o fundo aí fez compras e vendas. Nas ações a gente pode ver aí Multiplan, né? Ele comprou aí esse valor e vendeu esse valor de 14 milhões e a movimentação líquida foi negativa de 13 milhões. CRIs, então tem esses aqui. Fundos imobiliários, tem esses aqui, CYCR11, VGIR11, RBHG11, VGIP11, vários fundos imobiliários, né, que ele fez movimentação aí ao longo do mês. SPEs também. E aqui, pessoal, detalhamento dos ativos, né? Aquela famosa parte que nós não podemos ficar perdendo muito tempo, porque aqui é realmente o detalhamento de cada ativo, vencimento, fala aí o cupom, né? Que é a taxa, o tipo de oferta, fala um pouquinho aqui também do ativo em si. Então, assim, se você puder, baixe o relatório gerencial e dá uma olhada melhor, tá? Porque isso aqui vai fazer com que você veja o fundo imobiliário de uma forma que não dá tempo da gente ficar vendo aqui no relatório gerencial em vídeo, tá? E agora, pessoal, eu vou pegar aqui a minha planilha para a gente poder calcular então o preço justo desse fundo imobiliário, né, do VGHF11. E como sempre, pessoal, a gente vai precisar, aí deixa eu pegar aqui do Funds Explorer mesmo, a gente vai precisar do rendimento dos últimos 12 meses, que foi de R$ 1,71. Então, deixa eu pôr aqui, VGHF11. O rendimento aí dos últimos 12 meses, 1,71. A taxa de desconto, como ele é um fundo que paga bem, pagou 17 nos últimos 12 meses, vou colocar aí 15, né? Vou ser um pouquinho mais generoso. Então, o preço justo dele, considerando esse valor aqui, né? Esses valores aqui que a gente lançou, é de 11,40 e ele está atualmente cerca de 9,93, quase R$ 10. Então, nós temos aí uma margem de segurança de quase 15%. Só lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação, não é para você ver esse vídeo aqui e comprar o fundo só porque eu estou falando dele, tá? Tem que estudar, tem que entender os riscos, porque senão você pode ter uma surpresa lá na frente se você não entender o que você está fazendo. Pessoal, em relação ao VGHF11, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um fundo imobiliário interessante, é um fundo imobiliário com uma proposta interessante que eu acho que vale a pena sim você estudar. Se você gosta dele, tem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, ou simplesmente deixa um comentário para a gente poder ter essa interação. Beleza? Vou ficando por aqui. Não se esqueça, quarta-feira, amanhã, às 7 horas da noite, teremos live aqui no nosso canal. Então já ativa as notificações para você não perder nada. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.